Eu converso hoje com Sônia Favaretto, diretora de imprensa e sustentabilidade da BMF Bovespa, uma das 5 mais importantes bolsas de valores do mundo, e também presidente do Conselho do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BMF Bovespa. O Índice de Sustentabilidade Empresarial, lançado pela BMF Bovespa há 10 anos, ele chegou este ano ao seu melhor momento, digamos assim. Eu queria que você fizesse uma análise desses 10 anos, o que aconteceu com o ISE, que hoje é reconhecido no mercado, qual foi a evolução dele ao longo desse período. Então, o ISE ele veio de uma forma muito pioneira em 2005, né? Trazer essa discussão de uma referência teórica para investidores no mercado brasileiro, na região também até no mundo, né? Porque o ISE foi o 4º índice de sustentabilidade a ser lançado em nível mundial. Então, naquele momento, em 2005, as discussões ainda estavam tomando forma, né? Então, o ISE ele foi um alavancador dessa discussão no Brasil. Claramente, ele cumpriu e ainda cumpre um papel de estimular boas práticas, né? As empresas, por meio da participação no ISE, elas entendem o que a Bolsa sinaliza como tendências, como uma agenda que a empresa deveria adotar. Então, tem uma parte muito forte do ISE, que é a questão de estímulo de boas práticas. E ao longo dos anos ele veio numa crescente, que obviamente teria que cumprir esse papel, passando, eu tenho uma frase que eu coloco assim, ele começa a passar das empresas entenderem que é bom estar no índice para por que não estar no índice, né? Então a gente passou ao longo desse tempo por uma questão de reputação, de imagem, é interessante fazer parte do índice de sustentabilidade, para hoje realmente uma empresa que se diz preocupada com essas questões tem que estar no índice de sustentabilidade, não porque nós dizemos, porque o investidor hoje diz. Então, esses 10 anos a gente avalia muito como uma questão. Ele deixa mais de ser um instrumento de gestão, porque ele é um índice, na verdade, e ele começa a adotar, de fato, a função para a qual ele foi criado, uma referência de investimento. Agora, quando essa empresa se torna uma referência de investimento, ao entrar na carteira do ISE, ela tem um desafio grande, que é se manter na carteira do ISE, né? Não é só chegar ao objetivo. Então, minha pergunta como é que se desenham esses desafios das empresas que já estão na carteira, para se manter na carteira, e se as empresas, em geral, já estão bem estruturadas para fazer esse esforço de continuar entre as melhores em sustentabilidade? E a sua pergunta é muito boa, porque ela também mostra uma evolução aí da participação no ISE ao longo desses anos. No princípio, as empresas pioneiramente foram participando do índice, meio que elas construíam um sistema paralelo para responder ao questionário, era alguma coisa que não estava muito envolvida nas demais áreas, era meio que um elemento estranho ali, né? Por quê? Porque, na verdade, sustentabilidade como um todo ainda estava em construção. Então, não era só o ISE, né? Você falar de relatórios de sustentabilidade há 10 anos, há 9, há 8, era uma coisa um pouco difícil de entender. Ao longo do tempo, essas empresas foram inserindo a sua estrutura de resposta do questionário na sua estrutura de gestão. Então, na verdade, você não vai responder ao questionário do ISE, você vai utilizar as suas informações, o seu sistema de gestão natural, como você já tem na sua empresa ou deveria ter, para alimentar as respostas do ISE, né? Então, ele passou a ser mais uma parte, deveria ser, ou estamos caminhando cada vez mais para que seja, parte da gestão normal da empresa. Então, ela está melhor estruturada nas suas práticas, nas suas políticas, e, obviamente, ao responder o questionário, ela percebe quais são as tendências. E aí sim, ela vê onde ela precisa melhorar para se manter na carteira, porque a carteira tem uma régua evolutiva, tem que ter mesmo, sem grandes sustos, mas ano a ano a gente tem que trazer novidades. Então, eu entendo que hoje o ISE, ele consolida uma agenda que a empresa já está tendo que praticar por pressão de mercado, né? Agora você fala bastante em evolução. O que a gente pode prever em termos de evolução do tema da sustentabilidade no ambiente corporativo, digamos, nos próximos 3 ou 4 anos? Eu acho que a gente está cada vez mais próximo de responder a pergunta que vale 1 milhão,
que é justamente por que eu, empresa, devo investir nessa agenda, né? O que eu ganho financeiramente falando, qual o valor na minha ação, qual o valor que agrega para mim valor de mercado, para ser redundante, né? Então, esse é o desafio. Né? A gente precisa que essas questões sociais, ambientais, de governança, elas venham cada vez mais com o que a gente chama de mainstream, né? Quer dizer, que eu de fato faça uma mudança do puramente econômico para um econômico que tem que considerar as questões não financeiras. Então, o desafio que se apresenta é esse, né? O desafio da gente mostrar que, de fato, a gente não está falando de uma agenda paralela e, para isso, é necessário um movimento em muitas direções, né? Quer dizer, desde marcos regulatórios, desde decisões que são tomadas no âmbito da ONU, né? Estímulos, consumidor, a gente tem aí um macro cenário que tem que acontecer para que essas coisas caminhem. Agora, estamos falando bastante nas empresas que estão na carteira Visa, você é presidente do Conselho Visa, e imagino que, além dessas grandes empresas, você também desenhe, ou tente desenhar na sua cabeça, como motivar, como trazer para esta causa, digamos, para essa questão de uma sustentabilidade mais encorpada, visão de longo prazo, também as pequenas e médias empresas de capital fechado. Então, como é que isso se desenha na estratégia sua como executivo dessa área de sustentabilidade, do Conselho Visa, e trabalhando o tema no ambiente corporativo? A gente tem duas iniciativas muito interessantes. Primeiro, no âmbito do próprio ISE, esse ano a gente criou uma terceira categoria de participação no índice, que é aberta a qualquer empresa listada da BMF Corporação. Até então, as duas categorias que a gente tem ainda e tinha, que era elegível, quer dizer, você concorre a compor a carteira, e treineira, você treina, né? Como se fosse vestibular. Mas ambas as categorias eram só para as empresas detentoras dos 200 papéis mais líquidos na BMF Corporação. Em janeiro, a gente lançou a categoria simulada, que é para qualquer empresa listada. Então, eu chego nas pequenas, eu chego nas médias, eu chego nas com, obviamente, menor liquidez. E qual que é a proposta? Que ela tenha contato com o questionário, que ela possa usá-lo, tem uma série de critérios que são mais flexíveis, e que ela possa usá-lo efetivamente até como uma ferramenta de diagnóstico e guia aí de caminhada nesse tema. Então, o lançamento do simulado a gente considera um marco na história do ISE, porque, de fato, você abriu para qualquer empresa listada no Brasil. Até então, a gente tinha uma restrição, e tem o seu motivo também. Isso do ponto de vista de empresa listada. Do ponto de vista de empresas fechadas, nós temos uma parceria muito grande com a diretoria de desenvolvimento de empresas da BMF Bovespa, né? A gente tem toda uma estrutura dentro da área de negócios que dialoga com as empresas listadas e também fechadas. Então, naquele âmbito ali, em parceria com essa outra diretoria, a gente faz um trabalho grande com essas empresas que estão querendo abrir capital. Então, a gente faz apresentações, tira dúvidas sobre sustentabilidade, explica quais são os mecanismos. Então, tem esse trabalho no âmbito da Bolsa e no âmbito do ISE. Sônia, algumas economias importantes no mundo não estão crescendo como em outros momentos no passado recente. Você acha que isso pode ter algum impacto negativo em iniciativas, programas, projetos na área de sustentabilidade, tanto do ponto de vista do setor privado quanto do setor público, e algum impacto também nessa questão de precauções ambientais? Eu acho que hoje muito menos do que a gente passou em 2008, por exemplo, né? Porque hoje essa agenda socioambiental de governança ela já está mais inserida na agenda normal da empresa. Então hoje, se você tomar uma decisão de parar um projeto de cunho ambiental ou social, você pode estar correndo o risco de parar uma coisa muito importante e estratégica para a sua empresa. Então acho que hoje o risco é menor. Claro que ele existe, principalmente dependendo de como a empresa trata o tema. Se a empresa ainda trata o tema, e aí é natural que alguns estejam nessa fase como algo paralelo, sim, pode acontecer que alguns projetos sejam colocados em stand-by. Mas eu acredito que hoje eles são vistos muito mais como parte de uma agenda, como uma questão estratégica e de risco, e que, portanto, eu não posso parar de repente. Sônia, muito obrigado. Muito obrigada, Cida, pela oportunidade.